O planejamento tributário que fez a empresa ABC Limitada economizar milhões com imposto na importação de equipamentos foi o seguinte: a ABC Limitada contratou a empresa Lua SA para fazer uma obra de instalação de equipamentos na sua sede, em Minas Gerais. Porém, a empresa ABC queria que a obra fosse realizada com equipamentos todos importados, mas sabia que em Minas o imposto ICMS era maior do que em outros estados, por exemplo. O que foi que ela fez? Olha, empresa Lua SA, mesmo que esse equipamento sirva para uma obra que vai me beneficiar, quem vai providenciar essa importação é você no estado do Espírito Santo, já que lá o ICMS importação é mais barato. E assim acordaram. Obra da ABC em Minas, importação a ser providenciada pela empresa Lua no Espírito Santo, e uma economia de mais de 2 milhões de reais em ICMS importação. Quer saber mais? Vem aprofundar comigo. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Lonisa, sou advogada tributarista, contadora, professora universitária, mestra pela UFMG e doutoranda pela USP em Direito Tributário. E vejam, antes de explicar para vocês os detalhes e os valores da operação, totalmente legal, sem fraude à lei, pelo contrário, baseada em instrução normativa e decisões do STF sobre o tema, você tem que saber quem é o contribuinte responsável pela importação e quais são os tipos de importação. Assim, vamos ao que interessa. Reparem, no tema número 520 do STF, na definição do dever de pagar o ICMS importação, ou seja, quem deveria pagar o tributo e quem deveria recebê-lo, o STF decidiu que o importador é o destinatário jurídico da mercadoria. Isso significa que importador é aquele que contrata, que fecha o negócio, é aquele que atua juridicamente, que desembolsa o dinheiro, que fala com o vendedor em outro país. Assim, o importador ele pode estar em São Paulo, por exemplo, e a mercadoria ela pode ir para o Pará, sem maiores problemas, porque o que importa é de onde o dinheiro sai e não para onde a mercadoria vai. Anota essa informação porque ela é muito importante. Com base nisso, nós podemos entender os tipos de importação, que são a importação por conta própria, a importação por conta e ordem de terceiro e a importação sob encomenda. O importador por conta própria é aquele que paga pelo bem e importa esse bem para incorporar esse bem na sua atividade empresarial, por exemplo. Então, incorpora para revenda como insumo da atividade ou até mesmo como um ativo da empresa. Já o importador por conta e ordem de terceiro é aquele que custeia a importação, mas existe uma terceira pessoa que intermedia essa importação. Então vamos imaginar, uma empresa brasileira contrata um terceiro para fazer o despacho aduaneiro para resolver certos trâmites burocráticos na importação. Mas reparem, quem é que vai negociar a importação e desembolsar o valor, pagar pela importação? A empresa que contratou. Ela que vai pagar pela importação e não o intermediário que atua ali nos trâmites burocráticos para a importação. Assim, mesmo que a importação seja intermediada, quem é o importador neste caso? A empresa que paga pelo bem importado. E por fim, nós temos o importador por conta própria sob encomenda. Nesse caso, nós temos uma empresa que compra a mercadoria importada e essa mercadoria ela foi encomendada para a revenda. Observem a sutileza, gente. O importador aqui foi contratado para fazer a importação. Esse sujeito contratado para fazer a importação é quem vai negociar com o estrangeiro e quem vai pagar pelo bem importado. Depois de importar, ele vai vender para a empresa que fez a encomenda. Respondam para mim o que, no fim das contas, é importante para decidir quem é o importador e quem é que vai pagar pelo ICMS importação? Aquele que negocia com o estrangeiro, aquele que tira o dinheiro do bolso e paga pelo bem importado. Sabendo de tudo isso, agora nós vamos entender como a empresa ABC economizou milhões com ICMS importação. Bom, pausa dramática para pedir o seu like no vídeo, por gentileza. Considere também se inscrever no canal se esse é um assunto que te interessa. No canal eu sempre posto vídeos sobre economia de impostos e planejamento tributário. De qualquer forma, muito obrigada pela ajuda. Mas observem o que aconteceu no nosso caso. A empresa ABC ela estava situada em Minas, cujo ICMS era de 4%. O equipamento custava 15 milhões de reais e isso resultaria em um ICMS de 600 mil reais. Mas ela era uma empresa produtora de leite que queria construir uma extensão na sua sede. Não era construtora e muito menos importadora. O que foi que a ABC fez? Contratou a empresa Lua para fazer a obra, mas com equipamentos importados. Equipamentos esses que deveriam ser importados pela própria Lua, que tinha sede no Espírito Santo.
O Espírito Santo possuía um benefício fiscal. A empresa sediada nesse estado não precisava pagar o ICMS importação. Então, a empresa Lua, para fazer a obra, providenciou a importação. Providenciou como? Negociou a venda do equipamento do Japão, tirou o dinheiro do bolso e pagou aos japoneses. Constou nas invoices, realizou o despacho aduaneiro, enfim, realizou a importação. Depois de realizada a importação, mandou o equipamento para Minas Gerais para fazer a construção da extensão da empresa ABC. Isso tudo sem pagar nada de ICMS importação. Por quê? Porque a empresa responsável pelo ICMS é aquela que importa, aquela que paga pelo bem. E quem foi que pagou? A empresa Lua, sediada no estado do Espírito Santo, que tinha um benefício fiscal de ICMS. Pois bem, depois de um tempo, a empresa ABC recebeu uma autuação do estado de Minas Gerais que cobrava mais de 2 milhões de reais a título de ICMS, multas e juros. E dizia o quê? Olha, ABC, esse equipamento aqui que foi importado foi para você em Minas. Logo, você é a importadora e você tem que pagar o ICMS em Minas. Mas o que é que foi argumentado e o que foi que ficou comprovado? Importador é quem negocia e quem paga independentemente de para onde vai o equipamento. Quem foi que negociou e pagou pela importação? A empresa Lua. Então, a responsável pelo eventual tributo seria a empresa Lua, que está sediada no estado do Espírito Santo e não no estado de Minas. Isso porque o que importa, e eu já falei isso diversas vezes aqui nesse vídeo, é quem negocia e quem paga e não quem se beneficia com a importação ao fim e ao cabo. E, gente, isso tudo é baseado em legislação e jurisprudência do Poder Judiciário, totalmente tranquilo de aplicar sem estresse. Essas são as minhas considerações no vídeo de hoje, com os votos de que você tenha aprendido e esteja interessado em aplicar isso nas importações para economizar impostos, claro. Não esquece de curtir e compartilhar, eu agradeço muitíssimo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!